Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos. Nos dois últimos vídeos nós falamos sobre Covered Interest Rate Parity e agora nesse vídeo nós vamos ver mais um exemplo de Covered Interest Rate Parity, mas nós vamos ver uma situação em que nós temos uma oportunidade de fazer uma operação de arbitragem. Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Antes disso, eu vou fazer uma revisão bem rapidinha sobre a teoria desse negócio que eu vou usar aqui nesse vídeo. Se você não quer, você pula, e se você quer ver com mais calma, você volta lá e veja os dois vídeos anteriores. Mas só relembrando rapidinho, como é que era a ideia, né? A gente tinha o Foreign Country e o Domestic Country, e nesse exemplo vai ficar bem claro como que a gente faz para escolher quem é um e quem é outro. E eu tinha duas outras coisas que eram o Foreign Currency, que eu estou chamando de FC, que é a moeda do país estrangeiro, e eu tenho o Domestic Currency, que eu estou chamando de DC, que é a moeda do país doméstico. Então, o que a gente fez no nosso exemplo? A gente falou que a gente toma emprestada uma unidade de moeda, né, de foreign currency lá no país estrangeiro, e nessa data T que a gente toma essa unidade de moeda emprestada, a gente vai ficar já devendo para a data Tzão uma quantidade de dinheiro em moeda estrangeira, em foreign currency, por isso que tem esse sinal de menos, porque eu vou ficar devendo. Então, eu vou ficar devendo uma quantidade de 1, que multiplica 1 mais RF, sendo que esse RF é uma taxa de juros no país estrangeiro, no foreign country, né? Por isso que é RFinho aqui. E essa taxa já está expressa em termos nominais. Eu não estou preocupado em anualizar, em calcular a taxa efetiva para o período, né? Nominais, eu digo, já é a taxa efetiva para esse período aqui. Bom, então eu vou pegar o empréstimo em dólares, em moeda estrangeira, só para facilitar teu raciocínio. Você pode pensar que aqui é dólares e aqui no país doméstico é o Brasil, mas só para facilitar o raciocínio. O exemplo que a gente vai ver aqui nem vai ser assim. Mas então eu tomo lá meus dólares, tomo minha moeda estrangeira, venho no país doméstico, converto essa moeda estrangeira multiplicando pela taxa de câmbio. Então imagina que você tem X dólares e você vai multiplicar pela taxa de câmbio em reais, que é a domestic currency, por dólares. Só nesse exemplo já falei, domestic currency seria reais e foreign currency seria dólares. E aí quando eu multiplicar eu vou ter a quantidade de dinheiro em moeda doméstica. E ao mesmo tempo que eu tenho essa moeda, eu tenho essa conversão que eu fiz, nesse dia eu tenho um forward, que também está expresso aqui em domestic currency sobre foreign currency. Então, por exemplo, reais por dólares. Então, eu tenho essa taxa de câmbio forward que eu posso fazer operação. Então, o que eu já faço nesse dia? Eu pego essa quantidade de dinheiro doméstico, né, em reais, aqui no meu exemplo que eu tenho, aplico a uma taxa de juros doméstica para me dar lá na data Tzão uma quantidade de dinheiro ST que multiplica 1 mais a taxa de juros doméstica. De novo, essa taxa de juros já está expressa em termos efetivos para esse período aqui, não precisa anualizar nada disso, nem calcular para o período, já estou dando a taxa de juros efetiva. E aí você já combina nesse dia, nessa data Tzão, que você quer travar essa taxa de câmbio. Veja, se eu tenho a minha unidade, a minha moeda em unidades de moeda doméstica, o que eu tenho que fazer é, nessa operação que eu estou explicando aqui, eu tenho que comprar unidades de moeda estrangeira. Então, eu tenho que comprar a moeda estrangeira a termo. Então, quando eu compro a moeda estrangeira, no meu exemplo aqui, eu vou comprar dólares a termo. Eu tenho reais, no meu exemplo, simplesmente aqui, eu tenho reais, e eu vou converter esses reais para dólares, comprando dólares. E qual a quantidade que eu vou ter? Essa quantidade aqui que eu simplesmente pego a minha quantidade de moeda doméstica e divido pela taxa de câmbio forward, e vou encontrar quanto que eu tenho
em moeda doméstica, em moeda estrangeira agora lá na data Tzão, que é uma quantidade que eu já estou pré-fixando, pré-determinando nessa data Tzinho, porque eu estou operando o forward. Então, quanto que vai ser o meu P&L, né? Esse P&L está sendo calculado em foreign currency. Por quê? Porque eu estou pegando a moeda doméstica e vendo quanto que eu vou ter lá, convertendo na data Tzão agora, quanto que eu vou ter lá em moeda estrangeira, em foreign currency. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter essa quantidade de foreign currency que vem aqui da minha conversão e essa unidade e essa quantidade de foreign currency que eu estou devendo lá no banco. Então, a diferença entre os dois vai me dar o meu P&L em foreign currency. Então, para não ter arbitragem, já que eu vou determinar tudo isso na data Tzinho, já é tudo conhecido, né? Não tem nenhuma variável aí nessa conversa. Então, se eu não quero que exista arbitragem, ou seja, eu não quero que tenha chance de ganhar dinheiro sem correr nenhum tipo de risco, o que eu vou fazer? Eu vou impor que o meu P&L é zero, meu lucro é zero. Eu não posso fazer uma operação que eu já sei quanto vai dar, não tem risco nenhum e dá lucro. Aí teria uma oportunidade de arbitragem. Então, para não ter oportunidade de arbitragem, eu vou impor que o meu P&L é zero. Se o meu P&L é zero, basta pegar nessa equação aqui e impor que ela é zero e eu vou isolar o meu FT. Então, o que eu estou dizendo? Que se nessa data Tzinho aqui, se na data Tzinho, o meu forward tiver esse valor, S de Tzinho, 1 mais RD sobre 1 mais RF, e forward expresso em domestic currency sobre foreign currency. Então, no nosso exemplo, que o domestic currency era o Brasil, então a minha moeda, o forward vai estar expresso em reais por dólares. Então, lá tanto hoje, né, a taxa de câmbio spot, como a taxa de câmbio lá, hoje eu digo Tzinho, como lá no futuro, né, a minha moeda vai estar expressa em BRL, que é Domestic Currency, por Foreign Currency, que é isso aqui que eu estou falando. Então, se a minha taxa de câmbio forward for exatamente essa daqui, que é a mesma coisa dizer que a relação está expressa dessa forma, né? 1 mais RD é 1 mais RF vezes F sobre S em Domestic Currency sobre Foreign Currency. Se a moeda se essa relação estiver sendo obedecida, né? Se o forward e a taxa de câmbio spot e as taxas de juros obedecerem a essa relação, que significa dizer que o forward é esse valor aqui, aí eu não vou ter arbitragem. Se tiver uma situação diferente dessa, ou seja, se o meu forward que está sendo negociado tiver abaixo desse valor, eu vou ter, se você fizer a conta aqui, eu vou ter esse número sendo maior do que esse e eu vou ter um P&L positivo, é para fazer exatamente essa operação. Se por acaso o meu forward que o mercado está negociando for acima desse valor, se eu fizer essa operação, esse valor vai dar menor do que esse valor aqui. E aí eu vou, obviamente, ter um P&L negativo. Então, para eu ter lucro, o que eu tenho que fazer, para eu garantir um lucro, eu tenho que fazer a operação inversa dessa que eu fiz aqui. Então, em vez de eu tomar dinheiro nessa moeda, converter, aplicar e ficar devendo e comprar a moeda a termo, convertendo as minhas unidades de moeda doméstica que eu tenho, usando essa moeda, né, para comprar a moeda estrangeira, e aí eu vejo qual que é o meu lucro aqui. Se o forward tiver ao contrário, eu vou fazer a operação inversa, tá bom? Bom, então vamos lá. Olha esse exemplo aqui, né? Então eu tenho, imagina, né, que a minha taxa, então eu tenho dois países, que é o Japão e o US, que são os Estados Unidos. A gente nem sabe quem é o domestic currency, o domestic country e o foreign country. A gente não sabe. Eu tenho esses dois países aqui. Eu posso escolher como eu quiser e eu vou mostrar como eu faço. E eu tenho uma operação que vai ser feita para um ano e eu tenho uma taxa de juros no Japão de 1% ao ano, suponha, e eu tenho uma taxa de juros nos Estados Unidos de 3% ao ano. Veja como eu estou dando prazo de um ano, você não precisa se preocupar que a taxa é 1% ao ano, então não tem que calcular a taxa efetiva. A taxa ao ano, como o prazo da operação que eu estou olhando é um ano, já vai ser a taxa efetiva, né? E aí, quais são as perguntas que eu estou fazendo? A primeira pergunta é, qual é o valor
justo do forward para um ano e eu quero que calcule esse valor em Japanese Yen, então JPY é Japanese Yen, e US dólares é o dólar americano, né? Então lembra, eu ainda não sei quem é o meu país doméstico e quem é o meu país estrangeiro, mas eu tenho dois países, o Japão e os Estados Unidos, e eu tenho duas moedas, o Japanese Yen e o US dólar, né? O dólar americano. Então minha primeira pergunta nesse exemplo é: qual o valor justo do forward para um ano? E eu quero que expresse esse valor em Japanese Yen por dólar. Lembra, uma moeda, né, e duas moedas e a taxa de câmbio entre elas é quanto que você paga em uma moeda para ter a outra moeda, ou quanto você recebe em uma moeda para ter a outra, para vender a outra moeda. Então, quer dizer, é uma relação de equivalência. Então, eu estou dizendo, por exemplo, aqui na data inicial, que 130 Japanese Yens equivalem a 1 US dólar. Então, o que eu estou dizendo é isso, que se essa é a taxa de câmbio que está sendo negociada, 1 dólar eu posso trocar por 130 Japanese Yens, ou 130 Japanese Yens eu posso trocar por 1 dólar. É uma relação de troca, por isso que chama uma exchange rate, né? Essa taxa de câmbio chama exchange rate. É uma taxa de câmbio. Lembra que no mercado real você tem o que a gente chama de bid e ask. Então, se você for comprar uma moeda ou vender uma moeda, não é exatamente nesse preço que você está vendo aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu estou falando que a relação de equivalência é de 130 Japanese Yens para 1 dólar. Só que se você for numa casa de câmbio, você quer comprar dólares, você vai ter que pagar mais do que 130, vai ter que pagar 140 Japanese Yens por dólar. Por outro lado, se você tem dólares e quer vender seus dólares para receber ienes, cada 1 dólar não vai receber, você não vai receber 130, você vai receber 120, 115, 110. Então, isso é o chamado bid e ask. Mas no nosso exemplo aqui, a gente está admitindo que a taxa que é negociada não tem bid e ask, é o mesmo preço para comprar e para vender, ou seja, para converter a moeda, tanto comprando como vendendo qualquer moeda, eu vou usar essa taxa de câmbio aqui. Então, o que eu estou pedindo é qual é o valor justo do forward. Então, depois eu volto aqui na segunda pergunta. Vamos calcular primeiro o valor justo. Então, veja, como foi pedido o valor do forward em Japanese Yen por dólar, não é obrigado a fazer assim, mas se você seguir esse raciocínio que eu estou falando, você nunca vai errar e presta atenção nele. Então eu vou assumir que o meu domestic country é o Japão e que o meu domestic currency é o Japanese Yen. Por que eu vou fazer isso? Dá uma olhada na expressão aqui. A expressão do interest rate parity não é 1 mais RD, é 1 mais RF vezes F sobre S, expresso em domestic currency sobre foreign currency, tanto o forward como o spot, né, eles têm que ser expressos em domestic currency sobre foreign currency nessa relação. 1 mais RD é 1 mais RF vezes F sobre S, que é a mesma coisa que essa relação aqui, mas eu gosto de olhar aqui. Então dá uma olhada. Se a relação é essa, o que eu sempre faço? Eu olho no exercício. Como que nós estamos tratando a moeda? Então a moeda que eu tenho que calcular e que foi dada, ela está na relação, a taxa de câmbio está sendo dada em Japanese Yen por dólar. Então eu já olho aqui na minha fórmula e vejo que como a minha moeda, tanto o spot, a taxa de câmbio spot, como a taxa de câmbio forward, ela tem que estar em domestic currency sobre foreign currency para essa expressão valer. E eu vejo que o que está sendo dado já está em Japanese Yen por dólar, então eu olho para cá e falo, eu vou usar que o Japanese Yen é o meu domestic currency e eu vou usar que o meu US dólar é o meu foreign currency. Por quê? Porque eu estou olhando aqui, ó. Então, de novo,
as duas moedas elas estão em domestic currency sobre foreign currency. Se o que está sendo dado é Japanese Yen por dólar, já é mais fácil para eu poder usar a expressão exatamente como está, assumir que o que está em cima no numerador é o domestic currency, que é o Japanese Yen, e que o dólar, que é o cara que está embaixo aqui no denominador, é o foreign currency. Então eu vou usar essa expressão assumindo que o Japão é o meu domestic country e que o meu US é o meu foreign country. É isso, tá? Bom, vamos lá. Estou aplicando interest rate parity, 1 mais RD é 1 mais RF vezes F sobre S, né, em domestic currency sobre foreign currency, e pegando os dados, que a taxa de câmbio spot é 130 Japanese Yen sobre US dólar, o prazo é 1 ano e as taxas de juros são essas. Se eu simplesmente subtrair aqui, se eu simplesmente substituir aqui, olha o que vai acontecer. Põe no lugar do S 130, então lembra, é 130 Japanese Yen por US dólar. Aí a taxa de câmbio, em cima eu tenho que colocar a taxa de câmbio, né? Lembra que essa expressão que eu estava olhando é exatamente a mesma que essa outra aqui, só isolei. Então, 1 mais RD, lembra, país doméstico é o Japão. Qual que é a taxa de câmbio de juros no Japão? É o R Japanese Yen, né? A taxa de juros em Yen vai ser a minha taxa, vai entrar no lugar da minha taxa de juros doméstica. Então é 1 mais 1%. E no lugar da minha taxa de juros foreign, lembrando, né? O meu país foreign é o US, esse aqui é o foreign country. Então, US é o foreign country, então a minha taxa de juros em dólares, que é 1 mais 3%, então esse fator aqui, 1 mais R USD, vai ser 1 mais 3%. Lembrando que essa conta do F aqui, se eu fizer dessa forma e obedecer tudo direitinho, eu vou obter em domestic currency sobre foreign currency, em Japanese Yen por US dólar. Então, se você fizer essa conta, 130 vezes 1.1 dividido por 1.03, vai dar 127,48 Japanese Yen por US dólar. Então, essa é a minha taxa de câmbio forward justa. Se essa for a taxa que está disponível no mercado, não tem arbitragem. Só qual que foi a segunda pergunta que eu fiz? Vou voltar nela aqui. Então a segunda pergunta é assim, olha, se o valor do forward que está sendo negociado no mercado for de 128, eu coloquei esse F chapéu aqui, para mostrar que é o que está lá sendo negociado disponível no mercado. Então, eu estou chamando de F chapéuzinho aqui, né? Sendo que simplesmente o F Tzinho, vírgula Tzão, seria o justo, né? E esse chapéuzinho aqui seria o que está disponível no mercado. Então, se o que está disponível no mercado para negociar, para comprar ou vender o forward, né? Então, é 128 Japanese Yens por US dólar. Então eu já sei que como ele é diferente do justo, que o justo a gente acabou de calcular e deu 127,48, então eu já sei que tem uma oportunidade de arbitragem. Então a pergunta é, descreva a operação de arbitragem que deve ser feita para travar um ganho sem risco. Lembra, a operação de arbitragem é justamente isso, travar um ganho sem risco. Então a pergunta é, qual é a operação de arbitragem? Quando eu estou perguntando qual é, eu estou perguntando que posição que essa... é você que não é meu aluno no curso que realmente isso aqui vale nota, você talvez não está entendendo esse meio ponto aqui, esse meio ponto aqui, esse meio ponto aqui, mas isso foi um exercício que eu dei valendo nota, então se você só está assistindo, não se preocupa com isso, né? Os meus alunos que fizeram isso vão entender bem o que é. Então voltando, né? Se a próxima pergunta, se tem arbitragem, qual é a próxima pergunta? Como faz a arbitragem? Então, o que eu estou dividindo em dois aqui, né? Eu estou falando, que posição que eu tenho que fazer no forward? Então, eu tenho que vender ou comprar qual moeda a termo
e eu tenho que fazer qual notional. Lembra? A gente aprendeu o conceito do notional. Se você não lembra, volta lá nos vídeos e vê. Mas qual é o que eu tenho que comprar ou vender, né? Em qual moeda eu tenho que comprar, que moeda eu tenho que comprar ou vender, e qual que é o notional que eu tenho que fazer nessa moeda que eu estou especificando. E a próxima pergunta, tá, e se eu fizer essa operação, qual é o arbitrage profit, né? Quanto dinheiro eu vou ganhar, e eu tenho que especificar em qual moeda, se é quanto dinheiro eu vou ganhar em ienes, em Japanese yen, ou quanto dinheiro eu vou ganhar em dólares. E eu estou falando para nessa operação a gente assumir um principal inicial de $1 milhão, que corresponderia a 130 milhões de Japanese yen. Lembra? Na data T, que é a data que é o instante em que eu estou fazendo a operação, eu tenho uma taxa de câmbio de 130 ienes correspondendo a $1. Então, se eu estou falando de $1 milhão, eu tenho 130 milhões de ienes na data Tzinho, que é a data que eu estou fazendo a operação. E o prazo da operação que eu estou fazendo a arbitragem é para a data Tzão. Então, vamos lá. Vamos responder essas perguntas aí. Então, como o valor justo do forward, nós acabamos de calcular, é 127,48 Japanese ienes por US dólares, esse é o valor justo, lembrando, o meu domestic country é o Japão e o meu foreign country é o US. E, obviamente, o meu domestic currency é o Japanese yen e o meu foreign currency é o meu US dólar. Então, beleza. Então, como o valor do forward é o justo, 127,48, e o valor que está negociado no mercado é 128, que é maior do que o justo, tem uma oportunidade de arbitragem. E o que é para eu fazer? Sempre que alguma coisa está com preço caro, acima do que é o preço justo, eu, para fazer uma oportunidade de arbitragem, eu tenho que fazer várias coisas, mas a primeira delas é sempre vender o que está caro e comprar o que está barato. Então, sempre você vai vender o que está acima do justo, do preço justo, que nós calculamos, que era esse aqui, ou você vai comprar o que está abaixo do justo. Então, se alguém comprar o que está, desculpa, deixa eu escrever novamente, abaixo. Então, se você olha no mercado e o preço negociado está caro, está acima do justo, você vai vender aquele instrumento e vai fazer várias outras coisas que eu vou mostrar. Se ele estivesse abaixo, se alguém estivesse negociando abaixo de 127,48, você vai comprar o instrumento que está abaixo do justo e vai fazer várias outras coisas. Então, no nosso exemplo aqui, como o preço que está sendo negociado no mercado está acima do justo, eu vou vender aquilo que está caro. Ó, presta atenção. O que eu estou negociando aqui? Eu estou falando, quando eu estou falando desse forward, eu estou falando que existe uma relação de troca de 128 Japanese ienes por $1 US. Então, o que está caro aqui? Se eu estou falando que a relação de troca justa é 127,48 Japanese yen por $1 US, então a relação de troca que está diferente aqui, o que está caro nessa relação? É o dólar, né? Se eu for comprar dólares por esse valor, eu vou estar pagando caro pelos meus dólares. E se eu vender os meus dólares, eu vou estar recebendo mais ienes do que eu deveria. É isso que você tem que ver. Então, se a taxa de câmbio que está sendo negociada, que está disponível para eu negociar, está desse jeito, está acima do justo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender dólares nessa taxa. É isso que eu tenho que fazer. Por quê? Porque os dólares estão caros, né? A relação de troca está
valorizando mais o dólar do que deveria. O preço justo era 127,48, eu estou recebendo 128 para cada dólar. Então o que eu tenho que fazer é vender os dólares nesse preço para receber mais ienes do que o justo e não comprar dólares. É isso que eu preciso fazer. Então o que eu tenho que fazer? Qual que é a operação que eu tenho que fazer? A primeira coisa, você olha aqui, ó, eu tenho que vender o dólar a termo. Toda vez que você vende uma moeda, né? Então se eu estou vendendo o dólar a termo, eu estou comprando, ao mesmo tempo que quando você está trocando duas moedas, se você vende uma moeda, você compra outra moeda. Ao mesmo tempo que você vende dólares, você está comprando ienes. Então, vender o dólar a termo, eu estou vendendo o dólar a termo porque está caro, significa que eu estou comprando ienes a termo. Lembra? Por que eu estou comprando ienes a termo? Porque quando eu entrego meus dólares, é como se você pensasse do outro lado, você está dando dólares para receber ien. E por que é bom? Porque se fazer isso nesse caso, porque se o justo era para dar $1 e comprar 127 ienes, para cada $1 eu estou comprando 128 ienes. Você está recebendo mais do que o justo, mais do que você deveria. E eu estou vendendo $1, recebendo 128. Estou vendendo caro. Então esse é que é o ponto. Você tem que pensar dessas duas formas. Vender dólar é a mesma coisa que nesse caso comprar ienes. Sempre que você está negociando duas moedas, você vende uma e compra outra. Então nesse caso eu vou fazer o quê? Eu vou vender o dólar a termo porque ele está com uma relação que vale a pena vender os dólares para receber 128 em vez de 127 e vender o dólar a termo significa, né, na linguagem nossa do mercado financeiro, nós estamos falando que nós vamos vender o forward de dólares. Pensa, quando está no Brasil, eu vou vender o dólar a termo, significa que você vai vender dólares e vai receber reais. Aqui no nosso exemplo, que eu tenho dois países e eu estou imaginando, né, pelo motivo que eu já expliquei, que o meu país doméstico é o ien, então vou vender dólar a termo, vou vender o forward de dólar e vou receber ienes, que eu estou comprando ienes a termo. Então vou vender o dólar a termo, que mais que eu vou fazer? Né? Então se eu vou chegar lá no futuro e vou vender o dólar a termo, eu tenho que ter dólares para vender. Então, se eu tenho que ter dólares para vender, eu tenho que aplicar dinheiro no mercado estrangeiro. O que é no país, no foreign country? É o US. E quem que é a minha moeda estrangeira? US dólar. Então, se eu vou vender o dólar, eu preciso ter os dólares para vender. Então, o que eu vou fazer nessa operação de arbitragem? Lembra, a gente já falou em outras operações de forward que você não precisa ter nada. Você pode comprar ou vender, fazer o que quiser. Eu estou explicando nessa operação de covered interest rate parity. Então, se você vai vender o dólar a termo, você tem que ter os dólares. Então, o que você fez? Você foi lá no mercado, no foreign country e aplicou seus dólares, e aí com o principal, que nós estamos falando de $1 milhão no nosso exemplo, então você vai aplicar aqueles dólares e vai receber uma taxa de juros de 1 ano, que é a taxa de juros do país estrangeiro, que é onde eu apliquei a minha moeda. E o que eu vou fazer? De onde veio esse dinheiro para eu aplicar? Eu tomei dinheiro no mercado doméstico. Então, eu vou tomar dinheiro em ienes. Lembra? Ienes é o domestic country e o Japanese yen é o domestic currency. Então, eu vou tomar dinheiro emprestado num principal, que eu estou chamando de P, principal em Japanese yen, que é 130 milhões de ien. Lembra? A gente falou que era 1 milhão para fazer a operação de US dólares. E que na data Tzinho, isso correspondia a 130 milhões de Japanese yen. Então eu vou tomar dinheiro no mercado doméstico em Japanese yen. Óbvio que você toma dinheiro, você vai pagar a taxa de juros em ien por 1 ano. Aí o que eu vou fazer? Vou aplicar dinheiro no mercado foreign e aí eu vou receber juros por isso. O mercado foreign é o mercado de dólares, é o US. E aí, quando eu chegar lá no final e tiver dólares, eu já vendo os meus dólares a termo. Para quê? Para receber ienes. Por isso, estou comprando ienes, estou vendendo dólares e recebendo, comprando ienes. E aí, eu vou pagar a minha dívida em ienes
e vai sobrar dinheiro. É isso que é para fazer, que é o contrário do que eu havia... né, lembra quando eu expliquei na aula, né, quando eu expliquei aqui o que fazia, eu falei, toma dinheiro no país estrangeiro, aplica aqui e tudo mais. Aí eu falei, o que eu expliquei? Que se o forward tiver abaixo do valor justo, você faz exatamente essa operação. E o que eu expliquei é que se o forward tiver acima, a gente faz a operação inversa. O que é a operação inversa? Tomar dinheiro emprestado no país doméstico, converte no país estrangeiro, aplica lá no país estrangeiro. O que eu faço? Vendo a moeda estrangeira a termo nessa taxa, pago a minha dívida que ficou em moeda doméstica e vai sobrar dinheiro para mim. É isso que a gente fez. Então vamos lá, vamos ver com calma aqui. Bom, então o que eu vou fazer? Tomo dinheiro no meu país doméstico, que é o Japão. Então eu vou tomar 130 milhões de ienes. O que eu vou fazer? Vou ficar devendo 130 milhões de ien, que é o meu principal em ienes, que multiplica 1 mais a taxa. Lembrando que essa taxa que eu dei, que é 1% ao ano, é uma taxa efetiva já. Então eu vou ficar devendo 131 milhões e 300 mil Japanese yen para daqui a um ano. Lembra, né? Esses foram os dados aqui. Eu tenho, só voltando aqui, ó. Cadê meus dados? Taxa em ien é 1% e taxa em dólares é 3%. Então eu vou tomar dinheiro em ienes. Qual volume eu vou fazer minha operação? 130 milhões de ienes, que corresponde a $1 milhão. E vou ficar devendo daqui a um ano 131 milhões e 300 mil ienes. O que vai acontecer ao mesmo tempo? Eu vou pegar esse dinheiro e vou converter pela taxa de câmbio. Como? 130 milhões de ienes, para passar para dólares, eu tenho que dividir. Ó. Vou pegar meu principal que está em ienes e vou dividir pela minha taxa de câmbio. Se para você ficar sempre mais fácil pensar o que você faria no Brasil, se tivesse X milhões de reais para descobrir em dólares, você vai dividir. É a mesma coisa. Então, se meu país doméstico é em ienes, para passar para dólar, eu vou dividir pela taxa de câmbio e eu vou encontrar que o meu 130 milhões de ienes, a essa taxa de câmbio de 130 ienes por dólar, essa taxa vai me dar um principal de $1 milhão, como a gente já sabia. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro e vou aplicar a taxa de juros que eu tenho disponível no meu foreign country, que é o US. E eu vou ficar lá no final com um ativo, né? Eu peguei o dinheiro, é meu, e aí eu apliquei esse dinheiro no banco, então eu tenho ele, por isso que aqui é um passivo, está negativo, e aqui é um ativo, está positivo. Então eu tenho esse dinheiro. Quanto que eu vou ter? Aplicando $1 milhão a 3%, eu vou ter 1,03 milhões de dólares lá no vencimento. E o que eu falei que a gente vai fazer? Como eu tenho dólares e eu preciso pagar minha dívida em ien, eu preciso vender os meus dólares e receber ien. Eu preciso vender os meus dólares e comprar ienes. Então pensa que você está lá no país estrangeiro, aqui se tem dólares, tem que comprar ienes, tem que vender os seus dólares e receber e comprar ienes. Qual é a taxa que eu vou fazer isso? Eu já vou combinar isso naquela taxa que está disponível para mim no mercado, que é os 128 Japanese ienes por dólar. Então eu já vou combinar que eu vou vender os meus dólares a 128 ienes por dólar, recebendo 128 ienes por dólar. É isso que eu vou fazer. Então eu vou vender dólares caro, né? Eu vou comprar ienes, recebendo para cada $1 que eu dou, eu estou comprando 128. Lembra que o justo deveria ser comprar 127 e alguma coisa. Só que eu vi que o preço está alto, então significa que cada $1 vai me permitir comprar 128 ienes. Cuidado para você não fazer bobagem, pensar, mas 128 não está mais caro. Não, o dólar está dizendo, que essa relação está dizendo? Que cada $1 vai comprar 128. Esse preço 128 ienes por dólar é o preço 128 ienes para cada dólar. Então, se existe essa relação, cada $1 que eu vender,
Eu vou comprar 128 ienes. Se tiver 130, seria melhor ainda, porque para cada dólar eu vou comprar 130, 140, o número que tiver aí, tá bom? Então cuidado com isso. Então o que acontece? Eu vou pegar e converter esses 1,03 milhões de dólares, eu vou converter lá já na data Tzinho, eu vou combinar de negociar esses meus dólares a essa taxa aqui. Então, este valor aqui, que eu tô marcando aqui, é o meu notional em dólares da posição que eu vou vender em dólares a termo. Então, na data Tzinho, eu vou vender a termo 1,03 milhões de dólares. Esse é o meu notional em dólares. Então, quando eu fizer isso, quantos ienes eu vou obter? Só pegar esses dólares, 1,03, que é justamente esse pedaço que eu estou circulando aqui, eu estou mostrando aqui, que é isso aqui, ó. Então, eu vou pegar esse valor aqui, que eu vou ter, que é 1,03 milhões de dólares, e vou multiplicar pela minha taxa de câmbio, que é de 128 ienes para cada dólar que eu estou vendendo. E isso vai me dar um valor que eu vou receber de ienes de 131,84 milhões de ienes. É isso que eu vou receber aqui. Aliás, tem um sinal de menos aqui, que não deveria estar aqui, tá? Então, quando eu fizer isso, eu vou receber essa quantidade de ienes. Bom, então se eu recebi essa quantidade de ienes e eu tenho uma dívida em ienes dessa quantidade aqui, que são 131,3 milhões de ienes que eu estou devendo porque eu tomei dinheiro emprestado aqui justamente para comprar os meus dólares. Então agora eu vendendo os meus dólares que eu apliquei, eu tenho 131,84 e eu tenho que pagar 131,3. Então, quem que é o meu P&L? Só faz essa conta aqui. Ó, eu sempre estou fazendo literal e colocando número, porque eu mesmo odeio fazer essas contas com número, né? Eu digo que cada vez que você faz uma conta com número, é uma oportunidade para você errar. Então, eu prefiro fazer tudo literal e depois chegar no fim e pôr o número, mas eu sei que as pessoas não gostam, então eu tô, quer dizer, a maioria, né, não gosta, eu tô colocando sempre os valores aqui para você ir acompanhando. Então, e aí não vão perder nada pelo arredondamento. Então, veja só, quanto que sobrou para mim do P&L? O que eu vou ter em ienes vai ser esse número aqui que eu tinha em dólares, que é justamente esse pedaço que você está vendo aqui. O meu principal em ien dividido pelo S, multiplicado por isso aqui. Então, isso aqui é esse pedaço aqui que vai dar os 1,03 milhões. E quando eu converti pelo forward, deu os meus 131,84 milhões, que é esse valor aqui todo agora. E o quanto eu tenho que pagar é justamente esse pedaço aqui, tá certo? É isso aqui. Bom, então quanto sobrou? 540 mil Japanese ienes. Como isso aqui foi combinado na data Tzinho e como isso não tem risco nenhum aqui, tomo o dinheiro aqui, aplico lá, recebo, já vendo nessa data meu forward, já está tudo combinado para poder pagar isso. E ainda vai ter mais dinheiro aqui do que eu preciso, né? Eu tenho mais dinheiro vindo da minha venda dos dólares do que eu preciso para pagar a conta, vai sobrar, né? Vai ter um P&L desse negócio aqui. É isso. Eu simplesmente aqui, para ficar bonitinho, calculei a minha rentabilidade percentual. Então dá uma olhada aqui que eu fiz aqui, ó. Esse aqui é o forward justo, que você já conhece. S1 mais RD sobre 1 mais RF em domestic currency sobre foreign currency. Vem lá do interest rate parity, tá? Então o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o meu P&L, que está aqui em Japanese ienes, e dividi pelo principal da operação em ienes, que seriam os meus 130 milhões de ienes. Se você simplesmente vier nessa equação aqui do P&L e enfiar dentro dela, substituindo essas coisas aqui pelo, né, bota aí dentro, faz uma matemática aí que você vai ver, substituindo forward, então, que é o forward justo, esse F aqui, como eu já tinha te falado, é o justo.
Então eu vou ter uma rentabilidade percentual, só deduzir uma expressãozinha aqui, que é o P&L que eu vou ter dividido pelo meu principal. Esse meu P&L é em ienes, né? Não vai dividir banana por laranja aqui. Então se eu estou calculando o meu P&L em ienes, então eu vou ter o meu P&L em Japanese Yen dividido pelo principal da operação em Yen, vai dar essa conta aqui, o forward, que óbvio está acima do valor dividido por esse cara, então essa conta aqui vai dar um número maior que 1, menos 1, e aí aparece ainda multiplicando por isso, que dá 0,42%, tá? Agora calma, alguém podia falar, poxa, mas espera aí, por que eu fiz a conta em ienes, que eu calculei meu lucro em meu P&L, né, meu lucro, profit and loss, né, você sabe. Então, por que eu calculei meu lucro em ienes? Por que eu não poderia calcular meu lucro em dólares? Sim, poderia, né? E aí você vai pensar dessa forma aqui, né? Essa é uma forma de pensar, não é obrigado a pensar desse jeito, mas é um jeito bom de pensar. Então, você pensa assim, olha, eu tenho 1,03 milhões de dólares que vieram dessa minha operação, e eu vou ter lá do outro lado que pagar 131,3 milhões de ienes. Só que a gente já sabe, que a gente acabou de ver, que se eu converter esses dólares em ienes por essa taxa, que é a taxa que eu tenho já na data Tzinha, né, o forward, se eu vender então dólares a termo por essa taxa, com este notional, eu já vi que vai sobrar ienes. Então o que você podia pensar é o seguinte, poxa, então eu não posso pegar esse cara aqui e dividir em dois pedaços? Um pedaço que fica para mim e o outro pedaço que eu vou usar para pagar lá. E aí eu vou ver qual que é o meu lucro em dólares. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Então dá uma olhada. Como que eu faço essa conta? A pergunta é, olha, 131,3 milhões de Japanese Yen, quantos dólares eu preciso para cobrir exatamente isso e qual taxa? Lembra, a taxa que eu vou negociar os dólares é essa. Então, se eu puder negociar dólares a esta taxa de 128 Japanese Yen por dólares, que é a taxa que eu posso negociar nessa data Tzinha. Então, se eu puder negociar quanto a essa taxa, quantos dólares eu preciso ter para corresponder a 131,3 milhões de ien? É só pegar esse valor aqui, ó, que é principal vezes 1 mais E, que dá os 131 milhões aqui, essa conta que está aqui, e dividir pela taxa de câmbio. Então, eu vou precisar, para cobrir exatamente essa conta, eu vou precisar de 1,026 milhões de dólares, entendeu? Então, eu vou ver, olha, 131,3 milhões de ien a essa taxa. Opa, bati aqui sem querer. Então, 131 milhões de ienes, 131,3 milhões de ienes. A esta taxa, que é a taxa que eu vou poder negociar, quantos dólares vão ser necessários para eu obter esse valor de ienes aqui? Então é só pegar e multiplicar, dividir esse valor aqui de ienes pela taxa que eu tenho disponível. Em outras palavras, é só fazer a conta, ó. Quantos dólares eu preciso, que é X, que vezes o forward vai dar os 131,3 milhões de ien. Então é só pegar o X, que é o principal que eu vou precisar negociar em forward, em dólares, é só dividir esses 131 milhões de ien por F, tá vendo? Então se eu fizer essa conta, que é exatamente essa conta aqui, vai me dar 126 milhões de 1,026 milhões de dólares. Bom, então, se é isso, pensa bem, eu vou consumir dos meus 1,03, eu vou precisar consumir só 1,026. Tá vendo que 1,026 é menos, né, do que 1,03. Lógico, a gente já sabia, vai sobrar dólares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o meu P&L como sendo os dólares que eu tinha, que é essa conta aqui, ó, dá uma olhada, que é essa conta aqui, que vai dar 1,03 milhões, menos o que eu consumi para pagar minha conta. Porque se eu fiz a conta direitinho aqui, para justamente pagar
essa dívida, então desse lado eu não vou ter nada em ienes, vai sobrar 0 ien para mim. Eu vou exatamente pegar os dólares e vou quitar, liquidar minha dívida aqui em ienes e acabou. Só que o meu lucro agora vai ficar, o meu P&L vai ficar aqui agora desse lado em US dólares. Então quanto vai sobrar? Vai sobrar o que eu tinha menos o que eu consumi em ienes, que é esse cara aqui. Se você fizer essa conta, só substituir os valores, vai dar 1,03 menos 1,026 milhões de dólares, vai dar 4.218,75 dólares. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes, só para calcular isso percentual. Então, ó, usando a expressão para o forward justo, né? E lembrando que o meu principal inicial em dólares é o meu, né, que é $1 milhão, dá os 130 milhões de ien dividido pela taxa spot, que é 130, né, Japanese yen por dólar. Então, usando essas expressões e misturando tudo isso nessa expressão aqui do P&L, de novo, não vai dividir banana por laranja. Então, se eu estou calculando meu P&L em dólares, se eu quero saber o retorno percentual, eu tenho que dividir pelo meu principal em dólares. Então, se eu pegar os 4.200 aqui, 4.218,75 e dividir por $1 milhão, mas eu quis fazer literal, você vai obter essa expressão, que é 1 menos F, que é o justo, sobre o forward que está negociado. Então, veja, nesse caso, que óbvio, né, o forward está acima aqui, então esse número aqui vai dar menor do que o, então vai sobrar alguma coisa para mim. A operação foi desenhada assim. Então, o meu lucro, meu P&L nesse caso é isso, e ainda aparece, se você fizer a conta, você vai ver isso, que também dá aproximadamente 0,42. Ó, já te avisando, tá? Não é aquela conta, não é o número da próxima. Se você pegar várias casas decimais, você vai ver que esse número aqui não é exatamente esse número aqui. Tem uma diferença nas expressões, mas com duas casas decimais fica igual, tá bom? Aí você fala, mas eu podia ter pego, só para acabar, que eu sei que esse vídeo já tá bem longo, mas enfim, você pode assistir na velocidade maior, e se não quiser assistir também, não precisa assistir, o azar é seu, né? Tô te ensinando como fazer uma operação de arbitrage profit, só assiste se quiser. Então, lembrando, né? Se você falasse, poxa, mas se eu calcular o meu lucro em ienes e converter esse lucro em ienes para dólares a essa taxa de 128, vai dar exatamente a mesma coisa? Vai dar lá os meus 4.218? Vai! Quer dizer, em outras palavras, você pode falar, eu pego o meu lucro todo aqui, jogo para o outro lado, vejo quanto dá o lucro em ien, é como se você fizesse uma operação também para travar o teu lucro para voltar em dólares e, óbvio, vai dar os mesmos 4.218, ou você faz esse raciocínio que eu fiz, você vende, separa uma parte para ficar o teu P&L e a outra parte você paga a dívida, tá bom? Então é isso, espero que você tenha aprendido. Esse não é um assunto, não é nenhuma ciência de foguete, mas como envolve moedas, às vezes pode ficar meio complicado e você pode se confundir. Então, dá uma olhada aí, você tem 2 aulas lá falando de carry trade com exemplo, 2 aulas falando de interest rate parity, e ainda agora tem mais esse exemplo aqui de arbitrage profit calculado numa operação de covered interest rate parity, tá bom? Um abraço, vejo você no próximo vídeo e até lá.